Amigos da Rede Mar Azul, estamos chegando com as informações do setor policial em toda a nossa região, toda a movimentação das últimas horas. Olha, eu começo falando de uma operação da Polícia Militar que prendeu um traficante que saiu de Itajaí, foi ao Paraguai buscar drogas. Quando chegou em Itajaí, a Polícia Militar estava com mandado ativo de prisão contra ele. Um comparsa dele também está sendo procurado pela Justiça, pois deve ter ficado com as drogas trazidas do Paraguai. Eu conto para vocês. Olha só, uma guarnição da Polícia Militar de Itajaí efetuou o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um traficante de 42 anos. O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Itajaí e está relacionado ao crime de tráfico de drogas, com pena definitiva fixada em 5 anos a ser cumprida em regime semiaberto. O traficante foi informado sobre a ordem judicial e encaminhado ao presídio, local para o início do cumprimento da pena, sendo que o boletim de ocorrência foi confeccionado para documentar essa ação. Esse cara aí estava envolvido novamente com uma facção criminosa e fazendo entrega de drogas em toda a nossa região. Conforme a polícia, nas últimas horas, ele tinha até ido no Paraguai buscar alguns quilos de cocaína e maconha para ser revendida em Itajaí e Navegantes. Essa droga não foi encontrada pela polícia. Caso as investigações se confirmem, ele vai responder outro processo por tráfico transnacional de entorpecentes. Um comparsa dele, morador de Navegantes, está sendo monitorado pela agência de inteligência. A droga deve estar com este elemento. Nas próximas horas, uma operação de monitoramento e campana será montada para tentar tirar essa droga recém-chegada das ruas. Agora a gente fala da prisão de 2 cobradores de agiotagem. Eles saíram de Itajaí e foram a Camboriú, em um proprietário de uma conveniência, fazer uma cobrança. E aí foram armados com uma pistola e com um revólver carregados até a boca. Eu conto para vocês como aconteceu o final dessa história aqui. Olha isso. Na madrugada de ontem, terça-feira, dia 30, na cidade de Camboriú, a Central Regional de Emergências recebeu uma informação que 2 elementos de Itajaí estavam armados em um estabelecimento comercial, uma conveniência, e que os mesmos mostraram a arma no local para várias pessoas e ameaçaram o proprietário da conveniência caso ele não pagasse um dinheiro de uma dívida com uma agiota. As guarnições se deslocaram até o bar e abordaram esses indivíduos. Em revista pessoal, foi localizado na cintura deles uma pistola Imbel calibre 380 com 11 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições e mais 4 sobressalentes. Um deles informou que tinha o registro da pistola, porém não tinha o porte. O outro, do revólver, informou que não tinha registro nem porte para usar a arma. Diante dos fatos, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Agora a gente fala da prisão de um folgadão. Olha só o que aconteceu em Balneário Camboriú. Inclusive, este cara preso já tinha passagens pela polícia em Navegantes, Itajaí, Penha e na Grande Florianópolis. O que aconteceu? Em Balneário Camboriú, ele estava alugando apartamentos no prédio onde ele morava e pagava aluguel, mas os apartamentos não eram dele, eram de proprietários que estavam deixando os apartamentos para reformar. O cara alugava, pegava o dinheiro da turma e acabava sumindo. Nas últimas horas, os inquilinos que alugaram os locais, que perderam, inclusive, alguns perderam de 3 a 8 mil reais, e esse total aí sobe para 35 mil quando a gente soma todos os prejuízos. E eu conto para vocês como aconteceu o final desta operação da polícia que prendeu esse estelionatário, esse golpista em Balneário Camboriú. Como disse, já tinha passagem por Penha, por Itajaí. O tal inquilino de 27 anos de um prédio de Balneário Camboriú foi preso nas últimas horas após alugar outros apartamentos no mesmo edifício onde morava. O residencial fica na rua Isidoro Caetano, centro de Balneário Camboriú. Ele conhecia alguns imóveis vazios, pois o prédio estava passando por reformas. Com essa informação, o cara se passava por responsável pelos imóveis e os alugava sem autorização dos verdadeiros proprietários. Em consulta, alguns novos inquilinos passaram a desconfiar e suspeitar do homem.
e confirmaram que ele já possuía boletins de ocorrências em Itajaí, em Penha, em Navegantes e na Grande Florianópolis pela prática do mesmo crime, utilizando-se do mesmo modo de agir. Os moradores que alugaram os apartamentos com o golpista perderam valores de 3 a 8 mil reais. E o prejuízo que o golpista causou, como disse, é de mais de 35 mil reais aos legítimos proprietários. Os novos inquilinos vão ter de sair dos apartamentos para a construtora terminar essas reformas no prédio. Diante dos fatos, o golpista foi preso em flagrante, encaminhado para os procedimentos cabíveis. Coisa de louco realmente o que aconteceu nessa ocorrência. Que barbaridade. Bom, seriam essas as informações do setor policial que movimentaram as últimas horas aqui na nossa região. Eu volto amanhã atualizando tudo que rolar de hoje para lá. Um grande abraço a todos. Com informações para os amigos da Rede Mar Azul, repórter Paulo Roberto.